E eu começo, gente, fazendo uma pergunta para vocês. Hoje, 18 de setembro de 2025, quinta-feira, a minha pergunta é: aonde está os mesmos parlamentares de esquerda que criticavam Campos Neto quando a Selic estava em 13, acho que era 13,25, né? Na época da pandemia? Aonde está essa mesma galera? Aonde está a mesma militância que gritavam nas ruas contra o Campos Neto e que depois continuou acusando o Campos Neto, mesmo depois dele deixando lá o Banco Central? Olha só o título da matéria, gente. Não é boa, mas é a nossa realidade, né? Banco Central mantém juros em 15% ao ano. Agora, complemento da matéria. Maior nível de juros desde, adivinha, 2006. Quem era o presidente da República em 2006? Era o Fagundes? Não, gente, não era eu. Porque se fosse eu, a taxa de juros tinha chegado a 100. Né? Aí lascou. Não tinha nem Brasil mais. Se fosse eu o presidente da República, não tinha nem Brasil mais. Nós aqui era só o deserto do Saara. Nem areia tinha mais também. Enfim, a questão aqui, gente, é que Lula batendo ele próprio. Quer dizer, só o PT pra ser pior do que o PT. Eu falei pra vocês aqui durante período da campanha 2022, eu falei o quê? Gente, se essa turma voltar, vai ser pior do que a pandemia. Porque pior do que a pandemia, só o PT. E nós estamos vivendo. O dólar, gente, tá a nível da época da pandemia. Mas a turma tá calada. Eu lembro como se fosse hoje, início de 2020, o dólar saindo de 3 e alguma coisa por conta da pandemia, chegando a 4,70, 4,25, 4,50, 4... Meu Deus, era um Deus nos acuda danado. Não sei se vocês lembram. Só criticar, porque o Campos Neto... Hoje o dólar tá acima de 5,40. Tá todo mundo calado. A economia tá boa, tá a mil maravilhas. E acho que esse é o que? O terceiro, a segunda reunião do Copom, que mantém 15%. É sinal que a nossa economia, gente, não vai boa. Bom, e esse é o cenário perfeito que o Lula tá adorando na questão do tarifaço do Trump. Porque eles vão usar agora o tarifaço do Trump e aproveitar que a memória do brasileiro é curta e vai começar a usar o tarifaço do Trump como culpado por isso aqui. Mas vamos para a matéria? Se você não é inscrito, se inscreve. Na descrição, chave Pix, uma forma de você patrocinar o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Lembrando que na descrição tem link de convite também para o grupo do WhatsApp. Você pode receber as nossas matérias e as nossas lives por lá. Matéria aqui do Poder 300 e... Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, pronto. Matéria do Poder 360... Tá? Matéria do Poder 360 está na descrição do vídeo. O BC, Banco Central, manteve nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, ontem, a Selic em 15% ao ano. A decisão foi unânime. Gente, todas as decisões têm sido unânime. É sinal que a coisa não tá boa. E era esperada pelo mercado financeiro. Quer dizer, todo mundo já sabia, isso não vai mudar. É a segunda vez seguida que o Copom, Comitê de Política Monetária, mantém a taxa básica de juros nesse patamar. Na reunião de junho, a autoridade monetária interrompeu o ciclo de altas na Selic, iniciado em setembro de 2024. Quando foi que começou a alta da Selic, gente? Em 2024. Continuando. Há quase um ano, né? Enfim, a taxa permanece no maior patamar desde julho de 2006, quando era de 15,25% ao ano. Quer dizer, ainda em 2006 ainda era 25 centavos a mais ainda. Ó. Vou ler de novo. A taxa permanece no maior patamar desde julho de 2006, quando era de 15,25% ao ano. A taxa ficou
neste nível de 1º de junho a 19 de julho de 2006. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, estava na reta final de seu primeiro mandato naquele ano. Vocês observaram o último ano do primeiro mandato de Lula, 15,25. Estamos aonde hoje, gente? Em 15, faltando só o ponto 25 para chegar e empatar. A última vez que o Banco Central cortou os juros foi em maio de 2024, quando a taxa foi a 10,5% ao ano. Depois, realizou 2 manutenções antes de iniciar as altas novamente. A autoridade monetária já sinalizou que parte do impacto da Selic elevada ainda está por vir e que deverá ficar em 15% por período prolongado. Isso é porque eles estão se segurando para não aumentar mais, gente. Eles estão apertando, moendo, sabe? Para não aumentar, porque se deixar, aumenta. Bom, razões para a manutenção, ou seja, para manter ela ali, né? Enfim. O comunicado do Copom afirma que o cenário externo segue incerto por causa da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos. O colegiado diz que seguirá acompanhando os desdobramentos do tarifaço sobre o Brasil. Quer dizer, o nosso governo, ao invés de ficar fazendo piada, bravatas contra o Trump, devia estar preocupado com essa questão aí de resolver esse problema. O Banco Central avalia que a atividade econômica no Brasil apresenta certa moderação no crescimento, mas afirma que o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. O colegiado indica que continuará sem subir o juro base por mais tempo e que observará se essa medida é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. Reforçou que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Em junho, o BC elevou a Selic ao patamar atual na tentativa de controlar o aumento de preços na economia e ancorar as expectativas dos agentes financeiros. Responsável por medir a inflação oficial do Brasil, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, analisado em agosto, foi de 5,13%. Houve deflação de 0,11% na taxa mensal. A inflação anual do país está fora do intervalo permitido pela meta definida pelo CNN, Conselho Monetário Nacional. O colegiado, formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O melhorzinho aqui é o Galípolo, porque os outros dois esquece. Estabeleceu um objetivo inflacionário de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5% a 4,5% ao ano. A taxa no acumulado em 12 meses segue acima do teto da meta de 4,5%. A última vez que o IPCA analisado esteve dentro dos limites foi em setembro de 2024, quando subiu 4,42%. O Banco Central tem responsabilidade de controlar a inflação. A autoridade monetária publicou uma carta em julho para dizer que a taxa analisada deve voltar para o intervalo permitido no primeiro trimestre de 2026. Então significa que esse ano esquece. E do jeito que as promessas vêm, gente, porque a promessa era para 2023, para 2024, 2025, agora ficou para 2026. E daqui a pouco só Deus sabe para quando. A decisão do Copom mantém o Brasil como o segundo maior juro real do mundo. Faz o lê. Descontada. A decisão do Copom mantém o Brasil como o segundo maior juro real do mundo, descontada a inflação. A taxa é de 9,51% ao ano. O país só está atrás da Turquia com juro real de 12,34%. E chama a atenção da Turquia, porque a Turquia, gente, fez exatamente aquilo que Lula queria fazer com o nosso Banco Central, ou melhor, com a taxa Selic. Quem acompanhou o canal aqui lembra, na época, a Turquia, na base da caneta, baixou, né, os juros na base da caneta, sem cálculo, não, vamos baixar, e baixou. O que aconteceu? Uma prosperidade momentânea rápida,
seguida de vou usar uma palavra aqui bem nordestina, de um despinguelamento de prejuízo e um aumento de juros ladeira acima. Pois é. E aí hoje é a maior taxa de juros do mundo. E o Brasil tá na cola. 9 para 12, só uma besteirinha. O levantamento, quando a estimativa dos juros reais para os próximos 12 meses foi realizado pelas consultorias Money, como é o nome daqui, gente? Money e Left Manage, não sei falar esse nome aqui não, né? Enfim. O cálculo compara 40 nações. Caramba, nós estamos no... Bom, o Lula pode dizer que é vice em alguma coisa, tá quase em primeiro lugar, né? 40 nações. Cacetada. Bom, tá aí a matéria. Esse é o nosso governo do amor. Tá aí, gente, a matéria, né? Enfim.